Rádio Metrópole. Bom dia com Mário Kertz. 7h35, doutor Mário. Repita aí, por favor. 7h35, doutor Mário. Mais uma vez. 7h35, acorda, Bahia! Desculpa, que agora a voz está bonita. Alonso. Meu querido amigo, doutor Roberto Badaró, já está conosco aqui. Que bom. Bom dia, Badaró. Você está bem, meu amigo? Passou bem o fim de semana? Bom dia, Mário. Passei bem o fim de semana, vendo mais doentes. A epidemia agora está chegando no seu platô aqui na cidade, no Brasil, e a gente tem tido muita solicitação. Eu, pelo menos de telefone, estou com muitos doentes internados nos hospitais, e cada vez mais a gente começa a se preocupar com os profissionais da saúde. Eles me pediram até, o senhor deveria falar um pouco sobre como nós podemos minimizar o contágio entre os pacientes e profissionais da saúde. Quais são as medidas a serem tomadas e quais os métodos de suporte ventilatório com o menor risco de contaminação. Então, hoje eu vou dedicar essa parte inicial rápida para falar sobre essas questões que os profissionais da área da saúde estão me fazendo. Tem um artigo no European Review, Respiratory Review, que foi publicado agora por um grupo de médicos e cientistas italianos de Bolonha. O artigo tenta responder a essas perguntas fundamentais por meio de várias abordagens. Ele chama a atenção que, de acordo com as evidências, aproximadamente 20%, Mário, dos pacientes com Covid desenvolvem uma forma grave ou crítica dessa síndrome de desconforto respiratório do adulto, e em torno de 19% a 32% dos casos requer tratamento de suporte respiratório. Esse suporte respiratório, essa oxigenoterapia, ela pode ser feita com o que eles chamam de HFNC, ou seja, cânula nasal de alto fluxo, ou bem conhecido o CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Os profissionais da área de saúde estão entendendo o que eu estou dizendo, e também a chamada ventilação não invasiva. Todos esses são métodos de suportes não invasivos e eles têm alto risco de dispersão do aerosol. Por exemplo, máscara facial com o IPAP, chamado pressão positiva inspiratória nas vias aéreas, o EPAP, que é uma pressão positiva expiratória que se aplica com máscaras. E aí se começa a verificar. Então, se o paciente está usando esses tipos de fornecimento de oxigênio, o profissional de saúde tem de estar ciente da distância de expiração que os vários métodos nos permitem favorecer com o menor risco. Por exemplo, o capacete com uma almofada inflável no pescoço é uma precaução muito melhor e mais correta de fazer a ventilação com cânula nasal de alto fluxo. Apesar do risco de contágio durante esse procedimento, as evidências sugerem que, se tiver observância das indicações para o uso do EPI, é eficaz na prevenção de contaminação do profissional da saúde. Em um estudo muito interessante isso, Mário, nesse trabalho, um estudo de controle de casos realizado durante a epidemia de SARS em Hong Kong, a anterior, ele investigou a adesão efetiva de pessoal aos EPIs, luvas, aventais descartáveis, óculos e máscaras. Nenhum dos funcionários que relataram o uso de todas essas medidas contraiu o vírus, enquanto
todo pessoal infectado havia omitido pelo menos uma dessas medidas. Então, isso é importante, quer dizer, usar o protocolo correto reduz a zero o risco. Então, sempre que, às vezes, acontece a falha de dessas recomendações. Dado o alto risco de emissão de grandes quantidades de gotículas, os procedimentos de geração desses aerosóis exigem uma maior precaução por parte dos profissionais de saúde. Esse documento ele divide em 3 partes, eu vou resumir, quer dizer, tem um risco de transmissão durante a administração da oxigenoterapia, por exemplo, a HFNC, ou seja, cânula nasal de alto fluxo, a CPAP, são formas que têm muito mais liberação de aerosóis. Existem medidas de segurança para minimizar isso, e existe uma forma na prática clínica dos profissionais de fazer isso, que é a distância que ele se coloca desse ar expirado. Então, eles fizeram um estudo interessante, um estudo experimental, sobre a dispersão do ar expirado durante esses procedimentos, e eles simularam uma sala de pressão negativa, um simulador de paciente humano, um simulador de alta fidelidade. Ele é representado por um homem de 70 quilos, sentado em uma cama de hospital, inclinado a 45 graus. Normalmente ficam os pacientes. A distância de dispersão do ar expirado do paciente, eles simularam e foi avaliada usando um método bastante preciso de visualização da fumaça a laser e calculado no plano sagital mediano qual é essa distância. Então, se você olhar um paciente que está usando, qual é a distância máxima que deve ser feito, que vai as gotículas de dispersão do ar expirado. Oxigênio por via de cânula nasal, 1 metro. Oxigênio com máscara oronasal 40 centímetros, quer dizer, se a máscara estiver bem colocada. Máscara de Venturi, né, que oferece uma fração expiratória de oxigênio de 46%, essas máscaras de Venturi é 33 centímetros. Máscara de reinalação, menos de 10 centímetros. Essas mais perigosas, CPAP, quer dizer, pressão positiva contínua na área. Se a máscara está bem colocada, a dispersão é negligenciável. Se tem almofadas, se tem cânulas de alto fluxo e houver vazamento lateral, a distância não é de 33 centímetros, como eles recomendam, mas de 62 centímetros. As VNIs, né, as não invasivas, depende muito se a pressão positiva é inspiratória ou é expiratória, em geral. Se é inspiratória, 18 centímetros, se é expiratória, 92 centímetros. Então, aquelas que usam esses capacetes, né, que estão sendo desenvolvidos, a dispersão é negligenciável. Uma outra coisa que às vezes muitos pacientes precisam é a nebulização de medicamentos com nebulizador a jato, né, que causa às vezes vazamento lateral do ar expirado. A distância aumenta com o aumento da lesão pulmonar. Se o paciente tiver muita lesão pulmonar, a dispersão no ar é de 45 centímetros. Se não é isso, se não tem lesão, ou tem uma lesão mais acentuada, chega até quase 1 metro. Então, isso é importante. A tosse, por exemplo, sem usar máscara, quando a gente entra no quarto, o paciente está tossindo, ele tosse, ele produz um jato de ar expirado em um plano sagital mediano, e a distância é de 68 centímetros, né? Se você usa, isso é interessante esse dado, porque os EPIs estão sendo variáveis, se você usa uma máscara cirúrgica, essa distância é de 30 centímetros. Se você usa uma máscara chamada N95, a distância é reduzida para 15 centímetros. Então,
tanto faz usar uma máscara ou outra, o que você tem que fazer é observar essa distância. Quer dizer, é necessário que os profissionais estejam cientes de que o uso da máscara não impede vazamento de ar entre a máscara e a pele. Então, a distância de dispersão do ar é de 28 centímetros com a máscara cirúrgica e de 15 centímetros com a máscara N95. Existem várias medidas de segurança, né, para minimizar isso, através esse contato, né, o tamanho do aerosol expirado. Isso é interessante, Mário. Depende das características do fluxo, da força e da pressão no momento da emissão, das condições, né, temperatura, condição ambiental. Partículas grandes, elas permanecem suspensas no ar por um período muito curto e se depositam no máximo a 1 metro da fonte, quer dizer, a 1 metro do paciente. As partículas menores, essas evaporam rapidamente, e enquanto os resíduos secos, né, quando ela seca, ela se deposita lentamente e permanece suspenso por um período variável de tempo. Por exemplo, os aerosóis respiratórios infecciosos, as gotas que são maiores do que 5 milímetros de diâmetros e aquelas menores, quando exaladas, elas podem permanecer por várias horas na superfície. Por exemplo, quando uma gotícula tossida ou espirrada, ela fica presente por muito tempo. Então, de acordo com as evidências, eles chamam a atenção que os profissionais devem lavar frequentemente a mão com álcool A70 ou alguns detergentes que são utilizados para a limpeza de mão. Isso é muito importante. Eu não tenho relaxado nessas medidas. Eu lavo minhas mãos inúmeras vezes por dia, troco minhas máscaras inúmeras vezes por dia, porque o risco grande é de contaminação do próprio profissional de saúde. Ele pega na máscara, ele pega nos olhos, no nariz, na boca, e isso leva a uma contaminação. Então, manter uma distância geral, média, de pelo menos 1 metro do paciente com sintoma respiratório é uma medida importante. Então, chamar a atenção aos profissionais de saúde que não pode fraquejar, nem pode deixar de cumprir as normas e que manter a distância é uma medida muito importante. Não faz diferença se vai usar uma máscara N95 ou uma máscara cirúrgica como eu, preferentemente, em vez de usar máscaras N95 reutilizadas, que facilita muito a manipulação com a mão, eu uso a máscara cirúrgica. Nunca usei a N95, uso a cirúrgica agora. Eu troco diariamente, pelo menos a cada paciente que eu examino, eu troco uma máscara. Então, isso eu acho que é uma boa recomendação aos profissionais, oferecer oxigênio ao paciente protegido, não é risco, porque eles precisam desse suporte ventilatório. Então, Mário, esse é meu recado aos profissionais. O seguinte aqui, eu queria ouvir sua opinião sobre o seguinte. Tem um ouvinte aqui que disse que a guerra de fogos foi lá aqui em Salvador, no quilômetro 17 de Itapuã. A gente está vendo que as pessoas, em vários lugares, inclusive no Brasil, e até nas cidades, em que houve abertura do comércio, o número de infectados aumentou substancialmente. E muitas cidades que abriram estão fechando. Abre e fecha, abre e fecha. E aí, Badaró, você continua achando que, por enquanto, o distanciamento social é a única alternativa que a gente tem, além da higiene, ou a gente deve ceder essa pressão, até uma pressão não somente de empresários, de pessoas que precisam trabalhar, de empregados, mas também do povo que começa a ficar com aquele tédio, com aquele aborrecimento desse isolamento. O que é que você acha disso? Mário, eu acho que é inevitável que a gente construa
a nova normalidade. É inevitável. Agora, o que tem que se fazer é fazer um planejamento mesmo. Não dá para simplesmente voltar ao comércio, voltar a abrir, sem fazer o planejamento de como nós vamos fazer este isolamento no trabalho, usar essas medidas no trabalho. Então, tem que haver um planejamento que faça modificação ambiental, tem que haver um planejamento de educação do funcionário, um planejamento de higienização muito forte. Por exemplo, das mesas, eu duvido, chega uma pessoa no balcão de uma loja, ele bota a mão na mesa. E ali está cheio de gotículos. E é dali, quando ele sai, é que ele se contamina. Então, essa higienização do balcão, hoje já existem biocidas de ação de 24 horas, por exemplo, aqueles com dióxido de carbono, eles podem ser feitos, dióxido de cloro, perdão, não é carbono, dióxido de cloro, eles podem ser feitos por dispersão de jato e mantém uma higienização segura por pelo menos 24 horas. Isso está demonstrado. Ou mesmo a utilização do hipoclorito de sódio ou o álcool 70. Quer dizer, cada um desses requer reutilização. Se você usar álcool 70, tem que ser a cada vez que o indivíduo chega lá. Se você usa hipoclorito de sódio, você pode fazer essa higienização a cada 4 ou 6 horas. Se você usa o dióxido de cloro, você pode fazer a cada 24 horas. Então, é preciso que as organizações repensem, avaliem custo-benefício do biocida que ele vai usar, para que se faça. Sem fazer o planejamento, é um suicídio, é abrir e voltar às segunda onda. O mundo está mostrando isso. Você abre sem planejar, vai ter surtos. Tem que avaliar também, isso é importante, São Paulo, inclusive, já está fazendo isso, tem que avaliar qual o perfil de imunidade dos seus funcionários. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, eu já tenho mais de 460 pacientes. Infelizmente. Ficou muito o som. Ficou muito o som de Badaró. Deu problema aqui no áudio e na imagem, doutor Mário. Problema aqui na rádio. Aí na rádio. Isso, na transmissão. Vai consertar ou fica por isso mesmo? Tem que ligar de novo, doutor Mário. Danilo está fazendo isso. Tá bom. Então vamos ao noticiário enquanto chega a ligação aí, meninas. Vamos lá. O Brasil teve 555 mortes registradas em razão do coronavírus em 24 horas, segundo o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Com isso, foram 57.658 óbitos pela Covid-19 até ontem no país. No total, o Brasil tem 1.345.254 casos confirmados, sendo registrados em 24 horas novos 29.313 casos. E o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde aponta 57.622 mortes por coronavírus no país, sendo 552 registros em 24 horas, 3 a menos do que o levantamento do consórcio da imprensa. O Ministério também registrou 30.476 casos de Covid-19, isso em 24 horas, 1.163 a mais do que o balanço dos veículos de imprensa. A Bahia registrou em 24 horas 3.251 casos de coronavírus e 51 mortes em decorrência da Covid-19, de acordo com o boletim divulgado ontem pela CESAB. Ao todo, o estado tem 68.495 casos confirmados desde o início. Você me ouviu até o quê, Mário? Badaró voltou. Tem perguntas aí para Badaró? Tem bastante aqui. Tem perguntas aqui dos nossos ouvintes, doutor Badaró. O ouvinte pergunta, doutor Badaró, eu tive Covid, me recuperei bem, já estou no 16º dia, posso voltar às minhas atividades normais?
Olha, eu tenho recomendado a meus pacientes que tiveram Covid, que já estão na fase de convalescência, que façam o teste do nariz, façam o RT-PCR e que, em geral, esses testes acusam negativo e está havendo também os testes rápidos que demonstra que o paciente já tem anticorpo, né? Embora haja uma discussão muito grande sobre a importância desses anticorpos, mas já tem anticorpo. Então, o mais seguro é ele repetir, é o que eu faço. Quando meu paciente, que era positivo no RT-PCR nasal para encontro do vírus, torna-se negativo, ele está liberado para ter o convívio dele normal. Doutor Badaró, tem um outro ouvinte que pergunta o seguinte: eu li sobre uma vacina chinesa que estaria bem avançada, que teria imunizado 100% daqueles que tomaram. Minha pergunta é, a vacina mais avançada, venha de onde vier, fica disponível quando? Olha, eu acho que os estudos que permitem utilização de vacina na população, eles têm etapas a serem cumpridas. Nenhum desses estudos ultrapassou ainda a chamada estudo de fase 1, que sejam voluntários, né, de pessoas que a gente injeta a vacina e vai medir os anticorpos dele, medir esta proteção. Então, nós não passamos essa fase ainda, tanto a inglesa como a chinesa, a americana e a brasileira mesmo, elas todas estão nesta fase. Ora, para cumprir essa fase, depois vir para essa fase 2, que é a fase de eficácia mesmo, então é uma fase difícil de fazer, que você tem que expor os vacinados ao vírus ou ao ambiente que tem vírus para saber se ele está protegido. Essa fase requer aí, no mínimo, alguns meses para que ela seja respondida. E depois vem a terceira fase, que é uma fase caracterizada pelo número de pessoas. Você tem que vacinar alguns milhares de pessoas para demonstrar que aquela população vacinada ela não teve Covid ou a taxa de infecção foi significativamente menor do que nos não vacinados. Então isso, Mário, vai levar aí no mínimo um ano. Eu não acho que nenhuma vacina vai estar disponível antes de um ano. Olha, a última pergunta, porque o tempo esgotou, vem de Alfredo. Ele pergunta sobre a utilização da ivermectina como medida protetora. Você já falou isso, mas o pessoal fica sempre querendo uma proteção, um escudo invisível. Isso já falamos aqui várias vezes, que a ivermectina não tem papel profilático. Pelo amor de Deus, a droga age bloqueando a protease do vírus. Se você está sem o vírus, você deveria, teoricamente, usar a ivermectina a vida toda. Isso é absurdo, porque a droga tem seus efeitos adversos e não é para você ficar fazendo a utilização. Então, a ivermectina, ela tem utilidade, tem sido usada quando o paciente já está confirmado que tem a infecção pelo coronavírus. Muito bem, meu amigo Badaró, muitíssimo obrigado. Até amanhã. Um abraço. Vamos ao intervalo comercial. Na volta eu vou conversar com a senadora, ex-ministra e ex-candidata a presidente da República, Marina Silva. Bom dia na Metrópole. Oferecimento.